Segunda-feira, Balanço Geral no ar com essa imagem que o Brasil inteiro está vendo. O Brasil inteiro comentando. Uma onça entrou em um condomínio de luxo na madrugada de hoje aqui na cidade de Uberlândia. Essa câmera de segurança posicionada do lado de fora e também no muro do condomínio flagrou o exato momento em que a onça pula e invade este condomínio de luxo na zona sul da cidade de Uberlândia. E aí começou uma força-tarefa para tentar, primeiramente, localizar o animal dentro do condomínio e posteriormente fazer a captura correta desse animal. O animal foi localizado e agora há pouco a gente tem a atualização, a informação que o animal já foi retirado de lá. Esse é o local onde a onça se escondeu. E para retirar esse animal daí, meu amigo, deu muito trabalho, viu? Muito trabalho. Lucas de Carvalho, comigo, ao vivo, no Balanço Geral, para trazer já as primeiras informações em relação a essa ocorrência. Ele que está em frente ao condomínio onde tudo aconteceu. Para você que está chegando agora, já avisa todo mundo, Balanço Geral já no ar, 11h30 da manhã, agora 11h31. E eu estou já chamando ele, Lucas de Carvalho, para trazer as informações. Ele ficou a manhã toda envolvido aí junto com os bombeiros, junto com os militares, na captura desse animal. Que susto, hein, meu amigo? Mas tudo resolvido, bem-vindo, bom dia. Que susto, né, meu amigo? Boa tarde pra você, boa tarde pra todo mundo que tá acompanhando o Balanço Geral. Quem tá acompanhando aí já deve ter percebido que eu tô ficando meio olhando pra trás aqui. Parece que tem uma pulga atrás da orelha, mas é porque eu tô esperando o momento que essa onça vai sair e a gente vai conseguir pegar essa imagem. Mas por enquanto eu posso trazer, tá chegando um homem ali que vai falar com a gente também. Mas por enquanto, o que eu posso falar, Rafa? Essa onça, ela foi imobilizada lá dentro, foi sedada, todos os trabalhos já estão ok, o homem já chegou todo despojado aqui pra conversar com a gente. E aí, Bandarra, tudo certo? Lá aqui do meu lado já tá o Tenente Diego Jorge, o Márcio Bandarra, Sargento Rafael, todo mundo que estava empenhado nessa ocorrência, o Corpo de Bombeiros ainda está lá dentro, porque tem todo aquele momento de fazer a passagem do animal para dentro da gaiola, com cuidado, né? Mas o importante é saber que o animal ficou bem, não é isso, Márcio? Como é que tá lá? Isso, graças a Deus o animal agora já está contido quimicamente, a gente já está coletando os exames, e aí tudo indica que ele está saudável e daqui ele vai poder voltar para o habitat dele. Importante, gente, a gente lembrar daquela imagem que começou todo esse assunto, né? Aquela onça vindo na rua, pulando o muro, entrando no condomínio, surgiu todo aquele reboliço, depois descobriu-se que a onça estava dentro da casa de alguém. E aí, nesse momento, eu volto a conversar com você, porque nesse momento, quem começou a acompanhar desde o início foi o Sargento Rafael, ficou sabendo da onça ali, os proprietários ali da casa estavam apreensivos com toda a situação. Como que foi isso? Sim, um felino de grande porte, né? Muito forte, pesado, aproximadamente 100 quilos. E aí, assim que ele adentrou o imóvel, nós já pedimos que os moradores se retirassem do imóvel, fizemos ali uma contenção de uma área, né, isolando o local, e ali já começamos a trabalhar, né, fazer os trabalhos tanto da Polícia do Meio Ambiente quanto o Corpo de Bombeiros para a contenção desse animal. Aí veio justamente o pessoal do Hospital Veterinário com os de dardos, nós sedamos ele, e ali já ficou mais tranquila a captura mesmo. Você tá com um desses materiais aí, né? Vamos mostrar como é que funciona? Sim, esse aqui é um cambão que, inclusive, depois que ela estava um pouco mais sedada, né? A gente conseguiu ali passar pela cabeça dela mesmo, nós também cobrimos para ela não ficar muito estressada. E ali nós já fazemos a contenção e aí os veterinários podem vir, retirar o sangue, fazer os testes para ver se ela realmente estava apta à soltura. Sargento, é importante a gente falar que a gente está tratando aqui de uma onça, né? A famosa sussuarana, e que é um animal que não nos tem de dieta, né? A gente não seria uma presa para ela, mas é sempre importante a gente ter em mente ali que a gente não pode se aproximar desse felino. É um felino grande, é um felino agressivo. Então, qual que é a maneira certa de guiar uma situação como essa? Exatamente. É um animal muito improvável, né, também no perímetro urbano, mas caso alguém depare com esse tipo de animal, pode ser esse animal ou qualquer outro animal silvestre. A recomendação é mantenha-se à distância, respeita o espaço do animal e acione as autoridades competentes. Jamais vai aproximar, querer tirar fotos, porque isso aí pode realmente colocar em risco ali qualquer cidadão. Sargento, você que acompanhou desde cedo, ficou sabendo que ele percorreu ali as ruas do condomínio, entrou na casa mesmo, ficou ali na área de piscina, não é? Exatamente. Primeiro ele percorreu ali as vias comuns do condomínio, né? As equipes chegaram para fazer a contenção, já não visualizaram ele mais. E aí, posteriormente, o morador entrou em contato e disse que estava na sua área de lazer ali, próximo à piscina. Aí nós já aproveitamos que ele estava num local um pouco mais fechado, né, mais tranquilo de fazer a contenção. E ali, realmente, nós fizemos os trabalhos para levar o animal em segurança. Perfeito, Sargento. Parabéns, viu, meu amigo? Muito obrigado. Bandarra, meu amigo, cadê você? Conta para mim um negócio. Como que a gente explica, você que é veterinário, trabalha nessa área dos animais silvestres, como que a gente explica uma onça aqui na zona sul de Uberlândia, no bairro Nova Uberlândia?
Como começou isso aí? Na verdade a gente tem até um histórico que esse animal foi visto, né, próximo já do assentamento do Glória. E ele está caminhando, ele está indo em busca de espaço cada vez menor e cada vez mais tomado por condomínios. Então a chance dele entrar numa rota antiga dele, onde existe um condomínio, é grande. Aí por falta de habitat, o animal entra, ele acaba ficando mais desnorteado, ele acaba ficando ali encurralado sem saber para onde ir. Então é normal hoje em dia. Então é o mesmo animal que a gente falou naquela época sobre no Glória? Não. Esse animal que a gente recebeu a informação foi ontem, que foi avistado andando próximo ao Glória. Então a gente sabe que aqui a gente está próximo da rodovia, da área verde, e esse animal em busca de alimento deve ter entrado aqui, mas agora está capturado e vai voltar para o ambiente que ele precisa ficar. Perfeito. E precisou ali da ajuda de alguns dados tranquilizantes, né? Como é que funciona esse dado? O que tem? A gente pode explicar como é que funciona esse dado? Isso, aqui são, na verdade, a gente usa o sistema de uma zarabatana, né? Então a gente coloca esses dardos dentro com anestésico para evitar essa aproximação com o animal e esse animal então ser sedado com segurança toda para ele e para todos ao redor. Então esses dardos eles têm a dose que a gente supõe do peso desse animal, a gente aplica e aí à distância esse animal acaba ficando sedado para ficar mais fácil a manipulação. Pelo porte desse animal, um dardo é o suficiente? Não, na questão a gente usou 2 de 3 ml, né? Então a gente calculava ali em torno de 5 a 6 ml cada seringa para que desse a quantidade, foi o que aconteceu. E depois disso foi feito ali um exame de sangue, um exame visual ali para ver se tinha alguma ferida, algum machucado, a situação dele está perfeita, né? Ok, não tem problema. Tudo indica, aparentemente, clinicamente o animal está perfeito, sem fratura nenhuma, sem lesão na pele. E agora a gente coletou o material para a gente fazer a coleta de sangue. Como indica ser tudo, ele tá saudável, a gente vai fazer a soltura dele. Maravilha. E essa soltura já tem um local para acontecer? Já sim. Agora a gente se desloca aqui na BR-050, que é de onde ela veio, e a gente vai procurar ali próximo do Rio Tijuco. Maravilha. E a gente tem outra coisa que eu queria saber. É um animal adulto, né? A gente sabe mais ou menos a idade dele, não? Não, a gente não conseguiu determinar a idade com certeza. Mas a gente sabe que é um macho adulto já, e então a idade a gente não definiu ainda. Perfeito. A gente fica guardando a soltura. Tem previsão deles virem para cá já? Dentro de 10, 15 minutos. 10, 15 minutos. Ouviu aí, né, Rafa? Eu fico aqui acompanhando para a gente poder ver a imagem desse animal, que é assustador, claro, mas é bem majestoso. É um animal bonito, né? A gente vê pelas imagens ali que quem está de perto, claro, quer tirar uma foto, quer se aproximar, mas a gente sabe que é um felino de grande porte, perigoso, não está acostumado com a presença de seres humanos e tem sim que ser manejado com muito cuidado. Não é à toa que vieram aqui várias viaturas do Corpo de Bombeiros, da Polícia Militar Ambiental, o próprio Hospital Veterinário aqui da Universidade Federal de Uberlândia. Então é um animal que deu bastante trabalho, mas que está tudo bem, não feriu ninguém. Parece não ter causado muito prejuízo na casa também não, viu, Rafa? Em conversa com o pessoal aqui, parece que no momento em que eles foram fazer aquela imobilização do animal com ele já sedado, ele deu uma rebatida ali, uma debatida, acabou quebrando algumas coisas de pequeno valor, mas não foi um prejuízo muito grande. Mas o mais importante é, nem os moradores, nem esse animal ficaram feridos. Mas é um rebuliço danado, né, meu amigo? Exatamente. Por favor, segura o bandarra aí junto com a gente, Lucas. Também sargento da Polícia Militar Ambiental. Você que está chegando agora, acompanhando o Balanço Geral. O Balanço Geral já começou às 11h30, hein? Agora 11 horas e 38 minutos e trazendo essa atualização. A onça estão retirando a onça do local, ó. A onça, ela foi imobilizada, olha os bombeiros saindo neste momento. A gente percebe aí a movimentação. Esse é um condomínio que fica na zona sul aqui da cidade de Uberlândia. Você acompanhando a imagem ao vivo, você tem uma imagem de uma câmera de segurança que flagrou o momento que esse animal pulou o muro e entrou no condomínio. A partir do momento que isso ocorreu, os próprios funcionários desse condomínio acionaram as autoridades que estiveram ali tentando localizar e chegaram até um ponto específico, uma casa onde a onça estava, ela estava muito calma, muito tranquila. E aí essa imagem que é extremamente importante, depois que a onça foi sedada, o trabalho dos bombeiros, dos militares e também do hospital veterinário para fazer uma avaliação do animal, verificar a saúde do animal e tudo indica que está ok com o animal. E a qualquer momento ela vai sair desse condomínio, ou ele, né, uma onça. É um macho, vai sair do condomínio, a gente já está vendo, inclusive, na tela do Balanço Geral, ao vivo, 11 horas e 39 minutos, o animal sendo retirado com a equipe da Polícia Militar Ambiental. Você está acompanhando ao vivo aqui no nosso programa, que o Balanço Geral já começou. E aqui a gente antecipa tudo, conta tudo. Esse é o assunto do dia, que vem gerando muitos questionamentos aqui na cidade de Uberlândia. E uma imagem que já girou o mundo, o Brasil inteiro acompanhando o trabalho que envolve o resgate dessa onça.
uma onça sussuarana, uma onça de porte alto, grande, né? Nós estamos falando de um animal de aproximadamente 100 quilos. Segundo informações, se trata de um adulto jovem, de acordo com o Bandarra. E você está vendo aí ao vivo a entrada, a saída, melhor dizendo, desse condomínio, onde neste momento, a viatura da polícia está saindo, ó. Sargento Rafael está ali acompanhando tudo, a equipe da Polícia Militar Ambiental, aí a viatura que está sendo utilizada para levar esse animal até um local seguro. Mas eu tenho muitos questionamentos. Primeiro, Bandarra, então esse animal não vai ser trazido para o hospital veterinário, vão esperar aí ele se recuperar e logo ser solto numa área de mato, uma área de preservação. Como é que é organizado isso em relação à Polícia Ambiental, a área específica para um animal desse ser solto? São muitas as questões, Lucas, aproveite as autoridades que estão presentes ao vivo aqui no Balanço Geral. Rafa, uma correçãozinha rápida aqui, meu amigo. Eu também achei que tivesse vindo nessa viatura da Polícia Militar Ambiental, mas a gente acabou de ficar sabendo que essa onça ela vai ser levada por uma viatura do Corpo de Bombeiros, aquela vermelhinha, uma saveiro pequena que vai vir trazendo esse animal dentro de uma gaiola. Com relação a esse questionamento, eu acho que a pessoa ideal para responder isso pra gente é o Tenente Diego Jorge. Tenente, conta pra mim, como que é feita essa escolha do local onde esse animal vai ser solto? É pensado ali com relação ao habitat natural dele, ou é um habitat, um local às vezes que tem menos insegurança para o ser humano? Como que é isso? Essa é uma decisão complexa e que é tomada de forma conjunta. Então, tanto pela experiência nossa e também como profissional veterinário da UF, né, a gente analisa as melhores áreas. De preferência, áreas em que esse animal vai se readaptar, né, e sobretudo de que ela possa ter surgido. Então são áreas de parques, áreas de reservas, né, isso é avaliado. E, Tenente, da parte da Polícia Militar Ambiental, a gente tem uma coisa que é importantíssima da gente falar, que é a questão dos cuidados para não entrar ali nos maus tratos. Tem toda uma espécie de carinho que a gente tem que ter na hora de fazer esse resgate, né? Como que é pensado isso também? Como que é planejado esse resgate? É toda uma logística, né, que é pensada nesse caso, tanto de material quanto de recurso humano. Então é feita essa contenção de forma segura, não só para a equipe que está fazendo essa contenção, mas também para o próprio animal, né, para ele não ser ferido, não ser lesionado. Então tudo isso é pensado e ali, a partir da estratégia, nesse caso, a adoção de sedativo foi a mais conveniente. O animal já está bem, está sedado, em breve estará de volta aí da natureza. Tenente, uma pergunta que pode até parecer meio boba, mas eu acho que pra gente que é leigo na área sempre vem essa curiosidade. A partir do momento que a gente faz uma soltura de um animal como esse, que é bem autossuficiente na natureza, né? Não é uma presa, é um predador, vai sobreviver muito ainda. Corre o risco dele voltar para um ambiente como esse? Aí a gente volta na primeira pergunta, né? O local de devolução desse animal é muito importante. Então tem que ser um local realmente que ele vai ficar em segurança, mas que ele não tem também esse risco, né, de retornar para a área urbana. Então isso também está sendo pensado. O Bandarra, ele falou com a gente que essa invasão ela pode ter acontecido por causa até de uma rota ali que esse felino já fazia antes dessa urbanização ali, né? Que está acostumado a caçar o alimento ali e tal. Pensando nisso, esse novo local que ele é lançado, ele provavelmente vai desenvolver toda uma novos hábitos, né? Se é que eu posso dizer dessa forma. Na verdade é um animal de fácil adaptação, né? Ele percorre em cada jornada mais de 10, 15 quilômetros, né? Então é um animal de boa adaptação. Por isso que essa área, uma área extensa, área de mata, para ele é o mais adequado, de preferência aí também em segurança, né? Que ele não retorne para a área urbana. Perfeito, Tenente, muito obrigado mais uma vez pela participação aqui com a gente. E Rafa, a gente continua aqui acompanhando, eu já vi agora saindo uma outra viatura do Corpo de Bombeiros e também uma outra viatura da Polícia Militar Ambiental. Então eu acho que não falta muito para a gente poder ver a chegada aqui, a retirada dessa onça, dessa sussuarana, o que for melhor da gente tratar. Agora, assim que aparecer a imagem aqui, eu te grito e a gente entra mais uma vez, viu, Rafa? Tem ainda um outro caminhão-bomba do Corpo de Bombeiros para sair, que eu imagino que deva sair acompanhando essa saveirinha que está trazendo, então, essa onça, né, meu amigo? Que loucura toda essa situação. Exatamente. Pessoal que está chegando agora, acompanhando o Balanço Geral, 11 horas e 44 minutos, Balanço Geral já no ar desde as 11h30 da manhã, trazendo novidades em relação a essa onça que surgiu, essa sussuarana que surgiu em um condomínio. Vamos conversar agora com o Sargento Mourão, que também fez parte aí de todo esse trabalho para localizar esse animal e principalmente proteger quem estava no entorno e quem estava trabalhando para capturar esse animal também. Trabalho importantíssimo feito pelos bombeiros, né, Lucas? Ô, Tenente, bom dia.
Pois é, vamos falar com o Sargento Mourão aqui também, que estava comandando ali o Corpo de Bombeiros nessa ocorrência que começou desde de manhã. Sargento, chega aqui, meu amigo, você que está sempre conversando com a gente, eu quero saber o seguinte, você está com cara de cansado, mas não é à toa, né? Para fazer todo esse trabalho, foram horas, né, de trabalho. Como é que foi isso para a parte do Corpo de Bombeiros? Olha, Lucas, toda ocorrência nós temos que fazer um estudo para a gente ter certeza que não vai fugir do controle, que a gente chama de efeito colateral. Então, por mais que é uma ocorrência, vamos dizer, complexa, nós temos que primeiro isolar o local, tirar as pessoas, certificar de que quando a gente for fazer a captura do animal, pode ter a possibilidade de perder o controle, ele fugir, e para ele não atacar outras pessoas, nós tivemos que utilizar várias técnicas, né? Esse animal trata-se de uma onça parda, 60 quilos aproximadamente, é um animal adulto. Foi informado para a gente por volta das 5h58 da madrugada de que tinha um vídeo dele pulando dentro de um condomínio de alto padrão aqui em Uberlândia. Preocupado com a situação, né? As guarnições deslocaram o mais rápido possível, fizeram uma varredura e não conseguiram localizar a princípio. E posteriormente, né, as pessoas indicaram que o animal estaria em uma residência. Nós mantivemos esse animal na residência, utilizamos várias redes para fazer uma espécie de confinamento para não perder o controle e posteriormente, com a ajuda aí tanto da Polícia Ambiental quanto da equipe veterinária da UF, que utilizou aí, né, as armas químicas para fazer ali o sedativo e atingir o animal ali para sedar ele e a gente fazer uma captura segura. Sargento, é muito importante a gente falar dessa integração entre as forças de segurança, porque numa situação como essa, só a outra não consegue resolver tudo sozinho, né? Então a necessidade dessa integração, desse trabalho em equipe é nítida, né? Sim, até a ajuda da população, né, com informação, com imagens que eles muitas vezes conseguem, né, fazer antes da chegada das nossas equipes. Todo mundo tem sua contribuição de importância. E nós, quando chegamos em qualquer cenário, nós temos que manter aquele cenário seguro, fazer uma captura sem machucar o animal e também sem deixar, né, com que atinja outra pessoa que estiver passando nas imediações. Como nós temos um condomínio e tem várias famílias, a preocupação maior era essa, perder o controle e vir aí atacar alguma pessoa que mora, algum morador. Perfeito, Sargento, muito obrigado mais uma vez. Te chamei, falei que você está com cara de cansado, mas você não estranha não, você é parceiro já, você está acostumado. Mas aqui, parabéns, cara, muito bom a atuação e é isso, né, Rafa? O trabalho conjunto das forças militares, das forças de segurança, do hospital veterinário, terminam com esse resultado que é visível, né? Uma onça capturada, sem nenhum ferido, a onça em um estado ali que ela já pode ser liberada de cara, já pode ser solta na natureza, devolvida para o seu habitat natural em segurança. Então o saldo de toda essa operação que foi feita aqui hoje é o melhor possível, Rafa. Eu sigo acompanhando aqui, a gente já vê mais uma viatura do Corpo de Bombeiros saindo aqui agora, então suponho eu que a próxima já deve ser essa levando a onça. E claro que quando isso acontecer a gente volta ao vivo aqui para mostrar para você que está nos acompanhando essa onça o mais perto que a gente conseguir, não é, Rafa? Exatamente. Lucas ao vivo, o Balanço Geral já começou, gente boa que está chegando agora, obrigado aí pela companhia. Balanço Geral já contou tudo, hein? Já contou tudo, a onça foi localizada, a onça foi dopada e a onça vai ser retirada do condomínio daqui a pouco, alguns minutos. E levada para uma área especificamente escolhida juntamente com as autoridades, uma área de reserva, de proteção ambiental, para que ela tenha liberdade. Ela não será trazida para o hospital veterinário da UFO. Isso de acordo com as informações que foram cuidadosamente apuradas pela nossa equipe de reportagem. Você está vendo várias imagens aí, a imagem em frente ao condomínio, toda a movimentação, são bombeiros, polícia militar ambiental, muita gente envolvida, pessoal do hospital veterinário também, que já conversaram ao vivo com a gente, falando sobre todo esse cuidado, né, com o manejo de um animal desse porte. Mais importante, ninguém ficou ferido, mas foi um susto muito grande. Imagine num condomínio de luxo, de repente aquela imagem, a imagem que está circulando por todo lado, a imagem de uma onça pulando o muro. Olha essa imagem aí, ó, da câmera de segurança. O momento em que a onça, ela pula o muro com uma facilidade incrível, né? Ela pula o muro e chega até este condomínio de luxo na zona sul da cidade e ali se escondeu. Os bombeiros já foram acionados durante a madrugada, 5 horas da manhã, já foram para lá, começaram a fazer varreduras em várias regiões dentro do condomínio e não encontraram nada. Daí, de repente, são avisados através de moradores da presença da onça. Ela estava ali, ó, olha lá onde estava a onça, ó, naquele cantinho ali, ó.
Imagine, você abre a janela da cozinha para tomar aquele cafezinho da manhã. Tem uma onça ali. Imagine, olha lá onde que ela estava, ó. Só que ela continua ali, muito quieta, mas para conseguir se aproximar, muitas autoridades estiveram presentes, todo o cuidado, como explicou muito bem o Sargento Mourão, para que ela não se assustasse e também para que tudo fosse feito da melhor forma possível. Bom, Bandarra explicou agora há pouco, esse animal será solto, exames foram realizados e mostraram que o animal está bem, mas a gente está percebendo esse veículo dos bombeiros e também com este rapaz aí que foi o que utilizou o dardo. Ô Lucas, tem que ser bom de mira, né, meu amigo? Pô, tem que ser bom de mira demais. Imagina, rapaz, você não saber guiar essas zarabatanas certinho lá, errar o bicho, gastou equipamento, gastou os recursos que precisa para isso e ainda pode deixar o bicho ainda mais raivoso, né? Às vezes até perdeu uma captura naquele momento por causa disso. Então tem todo um treinamento, claro, que as forças que estão empenhadas em situações como essas têm que saber fazer certinho para evitar que, como o próprio Sargento Mourão disse, tenha algum tipo de efeito de dano colateral, né? As pessoas que estão ali próximas, às vezes deixar esse animal mais arisco do que ele já está pode ser um grande problema. Porque como a gente viu, Rafa, ele não tem muita dificuldade para escalar os muros não, pular. Aquele muro que a gente viu ele pulando no início da imagem, né, na madrugada dessa segunda, tem pelo menos 3 metros de altura, viu, Rafa? Então foi um pulo fácil ali para ele, acima da cerca elétrica, provavelmente ele rompeu a cerca elétrica naquele momento em que ele entrou, e então dentro ali do condomínio, claro, com muros que são mais baixos, a segurança é um pouco menor porque já está ali dentro de um condomínio, para ele poder fazer uma fuga descontrolada, caso as forças de segurança não estejam todas alinhadas nesse resgate, é muito fácil, né? Então com certeza, para acertar a zarabatana ali, para fazer para entorpecer esse animal, tem que estar muito bem treinado, viu, meu amigo? Ô Lucas, aproveitando, por favor, vou pedir para o nosso cinegrafista mostrar o outro lado. Esse condomínio a gente está vendo a frente do condomínio, mas o outro lado, só para o pessoal entender, nós estamos falando de uma área de mata. Ali do outro lado, inclusive, a gente tem o Rio Berabinha. O Rio Berabinha, ele passa ali, ó, do lado ali, ó, também. Então ali nós temos uma área muito grande de mata, uma área muito grande de preservação. Você está vendo aí as imagens? São condomínios que ficam um do ladinho do outro. Olha ali, ó. Tá vendo? Essa área toda é uma área de reserva, uma área de proteção. E possivelmente era ali que esse animal estava. E ele, normalmente também, ele vai onde a água está fazendo o seu curso, né? E o Rio Berabinha também passa por ali. Muita gente desconhece, mas ele passa também por ali. E evidentemente atrás de presas, ele vai chegando, infelizmente, aí à área urbana da cidade, mostrando que nós estamos numa situação muito delicada, muito séria quanto a isso. Lucas continua ao vivo, acompanhando tudo. Expectativa é grande, hein, Lucas? Expectativa grande, Rafa, com certeza a gente fica aqui esperando o momento em que essa onça vai sair nesse carro do Corpo de Bombeiros, né? Quando chegou de manhã, Rafa, a gente até estranhou, porque chegou uma viatura da Polícia Ambiental e outra do Corpo de Bombeiros, e as duas tendo aquela gaiolinha ali atrás. Rafa, consegue mostrar pra gente, por favor? Tá vendo que tem ali uma gaiola, um instrumento ali de contenção? Essa é a da Polícia Militar Ambiental. A do Corpo de Bombeiros veio uma outra caminhonete, né, plotada do Corpo de Bombeiros, um pouco menor, com uma gaiola, acho que um pouco maior que essa, viu, Ralf? Ô, Ralf, viu, Rafa? Tô com o Ralf aqui, cinegrafista também, que tá me ajudando nessa empreitada que a gente tá mostrando tudo aqui. E a gente aguarda, porque acho que só falta essa viatura vermelha do Corpo de Bombeiros sair aqui. E claro que quando ela sair vai ser um rebuliço. Os outros companheiros, outros colegas de imprensa estão todos aqui também aguardando esse momento. É um momento esperado desde as 7 e pouco da manhã. A gente tá aqui desde o Fala Povo acompanhando esse momento. Entramos ao vivo, comentamos um pouquinho da expectativa até dos moradores e trabalhadores aqui que atuam dentro do condomínio com relação à apreensão, né, dessa onça andando solta dentro dessa área residencial, e o empenho ali do Corpo de Bombeiros seria uma esperança para que esses profissionais pudessem trabalhar com a mente um pouquinho mais fria. Inclusive, Rafa, quando eu cheguei de manhã, a portaria eletrônica, né, os porteiros que trabalham aqui nesse condomínio estavam passando essa orientação para todo mundo que chegava. Eles comentavam, olha, para você que está chegando agora, a gente está passando essa orientação para todo mundo. Tem uma onça que foi avistada aqui no condomínio de manhã, o condomínio inclusive se posicionou com relação a isso. Pelo que os moradores falaram, essa onça estaria numa parte mais superior, uma parte mais de cima ali desse condomínio. Então, para os trabalhadores que estavam chegando e iam atuar ali em regiões mais próximas de onde essa onça teria sido avistada,
os próprios porteiros estavam recomendando que essas pessoas esperassem um pouquinho para ter uma noção maior de quando que essa onça seria vista novamente. Foi feita uma primeira varredura, o sargento Rafael inclusive falou sobre isso, que houve uma primeira tentativa de localizar esse felino dentro do condomínio, que não foi bem sucedida, o felino não foi encontrado justamente porque ele estava dentro dessa casa. E aí foi feito um segundo acionamento para a Polícia Militar Ambiental, o Corpo de Bombeiros, que foi esse momento em que eles voltaram para o condomínio com um efetivo ainda bem maior, mais viaturas, mais militares trabalhando. Foi o momento que o Hospital Veterinário também veio, que foi aquela hora em que a onça, aquele videozinho que a gente tem, né, que mostra a onça ali atrás, parece que de uma máquina de lavar, uma parte ali de área de serviço mesmo, que ela estava ali quietinha, deitada, se é que a gente pode dizer contida de certa forma, não estava apresentando muito risco ali a ninguém, mas nesse momento as forças chegaram, fizeram essa contenção, subiram ali em áreas mais elevadas para poder acompanhar a movimentação desse animal, e foi por lá que eles conseguiram fazer então essa imobilização, esse disparo, né, pela zarabatana dos dardos tranquilizantes, e depois a contenção desse animal até a chegada ali na gaiola. E é justamente essa viatura com a gaiola que a gente espera a saída nesse momento para encontrar esse animal. Agora, eu queria saber também, o Rafa, como que vai estar essa situação, né? Se esse animal vai estar, por exemplo, dormindo, bem anestesiado ali, ou se ele já vai ter, por exemplo, passado um pouco desse efeito do dardo e vai estar talvez um pouco mais oriçado. Eu estou vendo ali na frente uma outra viatura da Polícia Militar Ambiental, e se eu consigo ver lá no fundo, se meu olho não está falhando, eu vejo também uma plotagem do Corpo de Bombeiros. Vamos ver se esse vai ser o momento em que essa viatura vai sair. Parece que está tendo algum tipo de conversa ali entre um bombeiro e um policial ambiental. Vamos ver se já vai ser liberado isso aí. Rafa, consegue ver ali no fundo ou eu tô ficando doido? Vendo, estamos vendo. Muito obrigado ao Ralf, o Ralf que aproximou a imagem ao vivo, o balanço geral, e a gente está mostrando aí bombeiros que estão na entrada desse condomínio. Existe uma questão também que envolve muito trabalho de orientação por parte dos militares com o próprio condomínio. E até é importante a gente falar sobre isso para todos os condomínios da cidade, para tomar o máximo de cuidado, máximo de atenção e rapidamente em situações como essa, chamarem imediatamente as autoridades. A gente sabe que existem muitos condomínios de luxo aqui na nossa cidade e muitos estão ao lado de reservas, em áreas de mata. E essas áreas têm a presença sim desses animais e que possivelmente podem entrar em um condomínio. Então é muito importante saber o que fazer, como agir em relação a isso. E lembrando, um animal desse, claro, você não pode fazer nada que maltrate esse animal, porque estaremos falando de um crime ambiental. Não foi o que aconteceu, o animal entrou com tranquilidade nesse condomínio, tranquilidade até assusta, né? Porque a altura que tem aquele muro e ele conseguiu pular numa facilidade. Gente, o Lucas do lado daquele muro, ele fica pequenininho, e o Lucas tem 1,80 m, hein, gente? 1,80 m, o homem é grande, viu? Mas fica pequenininho do lado desse muro. E ele conseguiu entrar nesse condomínio com uma facilidade muito grande. Esse felino é um felino adulto e possivelmente estava atrás de uma presa. Você está vendo mais uma vez essa imagem da câmera de segurança, o balanço geral que já contou tudo para você, amiga. Já estamos agora naquela expectativa da retirada deste animal do condomínio. Olha lá, ó, lá no fundo a viatura da polícia, ó. Tô vendo daqui, hein, Lucas? A viatura da Polícia Militar deve sair a qualquer instante. Lembrando que, para você que está acompanhando o Balanço Geral e chegando agora, esse animal sendo retirado, ele não será levado para o Hospital Veterinário da UFO. Por quê? Porque de acordo com o Bandarra, através aí da análise que foi feita no animal depois que ele estava sedado, ele estava muito bem de saúde, não tinha nada de levar ele para um local onde ele ficaria mais estressado. O objetivo é soltar ele na natureza, num local devidamente seguro, depois dos exames que foram realizados nesse animal. Eles aproveitaram o momento que ele foi sedado para fazer uma avaliação minuciosa, coletar sangue, fazer exames desse animal. Mas este caso especificamente não foi o primeiro que aconteceu aqui em Uberlândia não, viu? Já aconteceu outros casos. Quem se lembra da Granja Marileusa lá em 2022, 22, né? Onde apareceu uma onça percorrendo a região ali do Alphaville, região ali de diversos condomínios. Lembra disso? Que também foi notícia para tudo quanto é lado.
Isso já aconteceu e também é uma outra área de mata que existe aqui na cidade de Uberlândia. Esse especificamente aconteceu na zona sul da cidade. A gente está acompanhando aí a retirada, né, desse animal, um animal de grande porte. Você está vendo a movimentação em frente a esse condomínio. Muita gente, né? Muitas pessoas, todas curiosas ao mesmo tempo, tentando entender aí o que estava acontecendo e principalmente pela movimentação da polícia, movimentação dos bombeiros, movimentação do hospital veterinário, muita gente. E eu imagino a aflição, né? A partir do momento que você tem, num grupo como este de condomínio, a informação, atenção moradores, muito cuidado. Tem uma onça sussuarana, uma onça parda, que foi flagrada invadindo o condomínio. Ela pode estar em qualquer lugar do condomínio. Imagina você receber essa mensagem. Como é que você sai de casa, meu amigo, com tranquilidade? E não só quem mora nesse condomínio, mas até mesmo os condomínios ao lado, né? Porque existem muitos condomínios, um ao lado do outro ali, todo mundo aflito, todo mundo tentando entender. Mas a notícia importante que a gente chega para tranquilizar as pessoas é que a onça foi localizada, foi sedada devidamente e agora será retirada deste condomínio e levada para o seu habitat natural. Ao vivo, Lucas acompanhando tudo, tem mais gente para conversar com a gente sobre todo esse trabalho desempenhado, sobre toda essa movimentação que acontece nesse condomínio na Zona Sul. Fica à vontade, Lucas. Com certeza, Rafa, e olha quem que apareceu aqui, foi um colírio para os olhos, viu? Esse aqui é o Arthur mora na casa do lado em que aconteceu tudo isso, está acompanhando desde cedo, meu amigo. Imagina que na hora que a onça apareceu, você fez... Parou? Ferrou. Não, 5 horas da manhã o pessoal minha mãe me acordou, falou tem uma onça no condomínio. Aí eu falei, o que eu vou fazer? A gente começou a procurar ao redor, fechou a casa toda. E aí eu falei, vou ter que voltar a dormir. Eu voltei a dormir 7 horas da manhã, o pessoal começou a tocar na porta de casa, a onça estava do lado. Tava na casa do lado, tinha entrado, só que não tinha certeza, podia estar na nossa casa, a gente tem cachorro, foi um desespero. Mas aí os bombeiros entraram lá com a gente, eu dei a ideia de a gente olhar pela varanda e a gente conseguiu ter a primeira visão do animal. Rapaz, imagina o susto, eu adorei sua reação. Sua mãe, então, você posso fazer o quê? Voltou a dormir. Mas aqui, vocês viram então da varanda e ela já estava ali daquela posição que a gente viu, paradinha, tranquilo, não estava mexendo. Parece que ela pulou o portãozinho do vizinho e aí, por sorte, a nossa varanda lá, que tem uma mesa lá, dava pra ver certinho onde ela tava. Aí na hora que eu já tirei uma foto ali, foi a primeira foto que tirou dela, foi bem ali na hora. E aí na casa dos seus vizinhos é uma família, né? Um casal, tem filhos, como que é essa estrutura ali? Então, pelo que eu não tenho muito contato com eles, mas eu sei que tem um casal e um casal de filhos também. E lá em casa só eu e minha mãe, graças a Deus, não tinha mais ninguém, não tinha criança também. A criança é sempre um risco, porque a gente sabe que um animal como esse é de grande porte, mas ele tem ali aquela noção de perigo. Então ele vê um ser humano se aproximando, ele dá aquele grito de alerta, né? Aquele rugido. Tem uma palavra, um nome certinho, um termo específico para esse animal, depois eu lembro e trago aqui essa informação para o Balanço Geral. Mas quando é uma criança, às vezes a criança não vai ter essa delicadeza de saber que não pode se aproximar, quer brincar, e aí o risco é muito maior. No momento em que o Corpo de Bombeiros chegou, como é que foi a reação desse animal? Ele ficou ainda mais arisco ou ele continuou ali na boa? Então, eu acho que ela já devia estar meio cansada, porque já fazia tempo que ela estava lá. E quando o Corpo de Bombeiros chegou, o pessoal foi muito habilidoso, o Corpo de Bombeiros está de parabéns, eles fizeram um ótimo trabalho. Eles tiveram o máximo de cuidado possível para não alertar o animal. Então eles colocaram as redes por cima da área que o animal estava e conseguiram fazer a captura de forma bem tranquila. Ela deu uma esbravejada ali, mas deu um medinho, mas não foi nada demais também. A gente sabe que tem todo esse isolamento da área, né? O Corpo de Bombeiros faz esse trabalho, a Polícia Militar. Então ficou muito curioso ali para dar aquele rebuliço ali na área, muita gente ficou olhando ou conseguiram fazer esse isolamento mais tranquilo? Olha, eu vou te falar, se o zoológico do Parque do Sabiá tivesse o tanto de gente que teve aqui hoje, a prefeitura tava ganhando uma grana, viu? Porque deu muita gente olhando, o pessoal do condomínio ficou curioso, o pessoal da academia foi bem na frente da academia. Então todo mundo ficou ali olhando. Eu fiquei na minha casa, conseguia ver de frente assim a situação toda, mas deu muita gente. Mas acho que acabou que com as orientações que os bombeiros deram não agitou o animal. O pessoal todo respeitou bastante também. Não, muito bom. E uma dúvida que eu tive, eu perguntei para o Corpo de Bombeiros, acho que você vai saber me responder até melhor. Com relação a algum tipo de prejuízo, assim, a casa que tudo aconteceu, chegou a quebrar alguma coisa? A gente sabe que é um felino de grande porte, né? Pesado, às vezes não tem muita noção ali do tamanho que tem perto de estruturas construídas pelo ser humano, né? Assim,
Pelo que eu consegui ver lá, ele pulou pelo muro e parece que só tinha alguns brinquedos de criança na área onde ele estava. Então eu acredito que não tenha quebrado nada, no máximo sujado, né? E na minha casa parece que ela andou pelo muro, também falaram, eu não sei ao certo, mas lá em casa pelo menos nada aconteceu. É engraçado que é um gato grande, né? O comportamento é muito parecido, apesar de tudo. Com certeza, é um gato grande. O pessoal até ficou brincando que tem muito gato aqui no condomínio e falou que agora tem mais um aí para a família. Quase uma máfia, né? O rei da máfia chegando. Os gatinhos vai ficar tudo em volta. E o Arthur, sua mãe é uma pessoa mais idosa, mais nova? Ela ficou mais apreensiva com essa situação? Cara, minha mãe, ela adora bicho. Minha mãe, ela adora bicho, ela chegou a cursar veterinária, mas, assim, ela não é idosa, mas ela é uma pessoa já um pouco mais de idade. Mas foi tranquilo pra ela, eu acho que ficou até mais calma do que eu. Eu que fiquei com medo dela se machucar, porque ela tava querendo gravar, tava querendo filmar. Arthur, obrigado por ter conversado com a gente, meu amigo. Vou pedir sua licença para a gente poder acompanhar de perto a saída desse animal. Rafa, respondendo aquela pergunta que você tinha feito antes, o animal ele não estava aqui do lado de fora, porque quando ele é anestesiado, quando ele é sedado, ele precisa ficar na sombra para evitar ali algum efeito colateral no animal. Então ele estava ali repousando e agora a gente vai conseguir ver de perto essa onça parda, essa sussuarana, da forma como a gente quiser falar. Tá meio escuro, não sei se a gente consegue ter uma visão tão nítida, mas ele tá ali dentro dessa gaiola, foi foi imobilizada pelo Corpo de Bombeiros, todos os trabalhos de sedação desse animal, tudo que deveria ter sido feito para que ele fosse imobilizado e contido dentro da normalidade, que não ficasse ferido em nenhum momento. Eu tô vendo, Ralph, vem para cá porque ele tá deitado, eu consigo ver a patinha dele para lá, pra gente tentar mostrar do outro lado que a gente consegue ver talvez o rosto ali, o corpo de uma forma mais nítida. Consegue vir para cá um pouquinho, Ralph? Vamos ver se a gente consegue ali desse lado. Ele tá deitado do lado que o Ralph tá mostrando. Acho que dá pra ver só as patinhas dele aí. Deixa eu ver se... Léo, consigo passar aqui rapidinho, meu amigo? Pra gente poder mostrar ao vivo pro pessoal aqui como é que tá ele sedado. Olha, mostra o próprio celular do Léo ali. Aí. Vamos ver. Rafa, dá uma olhadinha ali, viu? Olha que bacana. Deixa eu ver se eu consigo filmar do meu celular, porque aí a gente consegue talvez botar uma imagem um pouquinho mais nítida. Vamos fazer esse teste, quem sabe não dá certo. Olha aqui. Consegue filmar meu celular, Rafa? Olha. Pera aí, aqui ó. Ele tá ali sedado lá dentro, tá dando um reflexozinho, pera aí. Ó, o Mourão vai fazer pra gente. O Mourão já é expert nessa área já. Ó a diferença do homem que já sabe o que tá fazendo, hein? Consegue ver aí, Rafa? Tudo certo? A orelhinha mexendo. Que interessante. Tá aí, vê se consegue ver aí, Rafa. Tá nítido pra você? Quer que ajeita aqui? Estamos vendo. Tá com um pouco de reflexo, a gente consegue mas ver que ele é grande mesmo. Importante que a sussuarana tá bem, a onça tá bem. Ela ainda está sobre o efeito do dardo, né? A gente percebe isso, se movimenta, mas se movimenta muito pouco. E agora ela vai ser deslocada até uma área que foi escolhida pela equipe, uma área de proteção, para que ela volte ao seu habitat natural, que é o que a gente quer, né? Que é o que a gente quer, é o que todo mundo quer. Você está vendo o Sargento Mourão sempre gentil com a gente, acompanhando tudo, ajudando a nossa equipe também para mostrar todos os detalhes. A onça, olha aí, gente, ó, olha que imagem, ó. Olha aí, ó. Olha que imagem da onça. Você está vendo aí direitinho, né? A fisionomia dela. É um adulto já. Nós estamos falando de um animal de aproximadamente 100 quilos. E o trabalho que foi feito aí por todas as autoridades. Então a gente tem que agradecer demais as autoridades que fizeram esse trabalho minucioso e conseguiram capturar esse animal com total segurança. Um abraço a todos os vizinhos que estão acompanhando a gente também lá no condomínio. Muito obrigado às mensagens que nós estamos recebendo. Ainda bem que a situação foi normalizada, né? Imagine o susto que foi para vocês. Um abraço também quem trabalha dentro do condomínio, que eu sei que tem muita gente que trabalha também em diversas residências que também param para assistir o Balanço Geral na hora do almoço e estão todos aliviados a partir do momento que esse animal foi resgatado com toda a segurança. Você está vendo aí, ó, está em cima dessa picape, que é uma picape dos bombeiros, também utilizada, juntamente com toda essa estrutura para proteger esse animal que será logo solto à natureza. Agora, precisa de um tempinho, tá, gente? Vamos explicar às pessoas. Eles primeiro precisou ficar na sombra, né? Um trabalho que isso é comum de acontecer, e posteriormente eles vão verificar aí a reação desse animal, né? A melhora dele, para que ele possa ser solto no habitat natural e com toda a segurança. Foi um dia diferente para essa onça. Põe diferente nisso. Você está vendo lá na frente a viatura da Polícia Militar Ambiental. Aquela picape branca tem a equipe dos veterinários da UFO, né, o Bandarra, e aí a equipe também dos bombeiros acompanhando todo o trabalho, e evidentemente que a gente vai estar de olho acompanhando essa movimentação e trazendo as atualizações para você, amiga.